Nós falamos na semana passada, introduzimos o Benoni, que é um intermediário, e comparamos como que ele tem um pouquinho, ele pode se parecer um pouquinho com o Rashá, um perverso, no sentido de que o perverso ele tem a força do desejo, ele quer pecar, então o Benoni também quer pecar, e por outro lado ele é igual ao Tzadik, que ele nunca peca. משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אם לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין בהת הנבות פרק ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Nós comparamos a pessoa com uma cidade. No caso do Benoni, é uma cidade que quer ser dominada por dois reis. E no caso do Benoni, o rei do bem é aquele que domina toda a cidade. Mas ele tem o rei do mal colocando as más ideias nele. E quem domina, então, toda a cidade, nós falamos que é a alma divina. E ela tem o controle de tudo o que se passa no corpo. Em pensamento, fala e ação. Que são as três vestimentas da alma. Quer dizer, o controle do que o corpo vai fazer, do que a pessoa vai efetuar, é a alma divina que tem esse poder. Mas, no coração, ainda tem más ideias vindas da alma animal. E a gente vai explorar isso um pouquinho. Tem um momento que o Benoni, ele é igualzinho o Tzadik. É igual o justo. Tem, num breve momento, na verdade, do dia, onde a alma divina se fortalece, a ponto de você perceber ele como uma pessoa perfeita. E o Benoni, para mim, é o cara mais perfeito que tem. Não é o Tzadik. O Tzadik, o justo, ele não tem tentações. Uma pessoa que não é testada, quer dizer que não tem nem possibilidade de ser testada, então é que nem um anjo. Um anjo não tem o que ser discutido com um anjo. O anjo é perfeito, ele cumpre 100%. O Rashá, o perverso, ele tem muito no que trabalhar. O Benoni é aquele que está batalhando e ele é o herói de todo o Tânia, do livro dos Benoni. Então tem um momento que a alma divina ela ganha força total, que é durante a leitura do Shema e da reza. Não estamos falando quando ele está lendo o Shema somente, mas naquele horário. Existe um horário correto para a leitura do Shema, e naquele momento o Benoni, a alma divina dele, ganha total controle 100% do corpo. Não só do corpo, como da mente. Falamos que o Benoni ele nunca peca. E isso não é temporal, não é ele já pecou, vai pecar. É uma pessoa que ele está num status de que não é possível ele pecar. Mas ele tem vontade de pecar. Ele não vai pecar, mas desperta nele uma tentação. No entanto, no momento da reza, nenhuma tentação pode desviar ele ou distrair ele. Por quê? E ele diz, porque é o momento da grandeza do intelecto em cima. Isso é um conceito interessante para a gente explorar um pouquinho. O que é Gadlut de Mochin? A grandeza do intelecto. Existem dois intelectos. Katnut, vem de Katan, de pequeno. Katnut Amochin, então o intelecto pequeno. E Gadlut Amochin, o grande. O que é isso? Uma criança, ele tem Katnut Amochin. Ou seja, ele tem um intelecto pequeno porque você pode explicar para ele alguma coisa, ele entende, mas ele não vai sentir de acordo com o explicado. Então você pode explicar para uma criança que é perigoso ele brincar com faca. Ele entende, você pega a faca e corta uma cenoura do lado para ele ver que aquilo é perigoso. Ele entende que é perigoso, mas ele vai chorar porque ele quer brincar com aquilo. Você pode explicar que é perigoso pôr areia dentro da boca, e ele vai entender. É ruim. Mas ele vai imediatamente depois colocar. Então, Katnut Amochin é quando o intelecto está lá, mas ele não tem o poder de dominar os sentimentos. Gadlut Amochin é o contrário. Gadlut Amochin é aquele intelecto perfeito, que ele consegue controlar não só o que você sente, mas o que você deseja também. Geralmente, um ser humano, ele tem dificuldade em ter esse tipo de controle. Por quê? Porque as tentações são natas. Nós temos essas vontades. Então, ok, eu posso me controlar e não fazer, mas o sentir está lá.
Eu posso ter uma tentação por algo que não condiz, ou que a lógica diz que não deveria querer. Eu me controlo para não fazer, mas a tentação está lá. No momento do Shema, o que é o Shema? Shema é quando a gente declara a nossa fé em Deus, no Deus único, que é algo muito especial. Na verdade, toda a criação também é para isso, para que se reconheça que é Hashem Echad, que ele é um aqui embaixo e lá em cima. Então, um momento muito potente da reza. Então, naquele momento, para o Benoni, ele tem Gadlut Emochin. O intelecto dele consegue dominar não somente o que ele pensa, que já falamos que todo mundo tem esse tipo de poder, mas ele consegue dominar o que ele sente também. Que é uma coisa que para um tzadik, para um justo, é natural. O tempo todo ele é assim. Um justo, ele não tem mau sentimento. Onde você percebe uma pessoa quando ela está usando esse intelecto maior, que tem controle, é quando ele consegue meditar profundamente em um assunto, sem se desviar, e nessa meditação ele afetar o seu sentimento. Isso é algo muito, muito difícil. Mas no momento do Shema, é isso que acontece lá em cima. Já falamos sobre a Sefirot, os atributos divinos e o intelecto. Na hora do Shema, no horário certo do Shema, brilha nos mundos superiores o conceito do controle através do intelecto. É algo que, óbvio, a gente pode só imaginar, mas não realmente entender o que acontece lá em cima, de forma tão simples. Mas, uma vez que lá em cima as Sefirot estão funcionando desse jeito, isso reflete aqui embaixo também. Então, uma pessoa que ela é comprometida com a sua reza, então ele está rezando com concentração, pensando no que ele está falando, ele consegue, naquele momento, com que a alma divina dele tenha total domínio dos sentimentos. Então, lembrando, a alma divina habita no intelecto e no átrio direito do coração. Quando ela está com esse bônus de força, então ele consegue ter esse tipo de controle. Por quê? Porque naquele então ele está unindo a sua Chokhmah Binah e Dat, a sua sabedoria, todo o intelecto, com o intelecto de Deus. Ele consegue se aprofundar no conceito de Ein Sof. Ein Sof é o seguinte, basicamente é a infinitude de Deus. Então quando ele recita o Shema Israel, ele pensa que Deus é esse, que é o nosso Deus e é o Deus único, é um Deus infinito. O que eu estou falando agora é de uma forma bem breve, bem simplista, porque o Tânia mais para frente vai explicar tudo isso e de forma bem mais prolongada para a gente incorporar. O que basta para a gente nesse momento entender que se a pessoa ele está rezando o Shema de forma profunda, ele consegue conectar o intelecto dele com o de Deus, Deus infinito. Quer dizer, ele consegue se elevar muito. E por isso, já que ele tem esse tipo de revelação, então a alma animal, os maus desejos não tem como existir. Eles se anulam perante uma revelação tão forte. E aí, automaticamente, ele consegue despertar um amor, que falamos como labaredas de fogo, no lado direito do coração, e ele vai querer se conectar com Deus. Ele tem aquela sede. Fala. Meu direito ou direito de quem está vendo? Dele, da própria pessoa. E aí, o que acontece? Ele vai querer automaticamente, já que ele conectou o intelecto com Deus e as emoções, ele ama Deus, então ele vai agora cumprir Torah e Mitzvot por amor. A gente já discutiu uma vez, inclusive quando a mesa estava, quando faltou luz aqui, que nós geralmente fazemos as Mitzvot por algum motivo. Ou por tradition, ou por medo de deixar de fazer, não por realmente amor a Deus completamente. Porque o amor a Deus é algo muito difícil de alcançar. Claro, eu amo Deus que me dá tudo, me deu filhos, e me dá saúde, me dá isso, mas é por um interesse, não é o amor pleno puramente por Deus. É porque Ele me fez algo. No Shema, na hora do Shema, se a pessoa medita, ela consegue alcançar esse tipo de amor, e é um amor que vai causar a ação. E a gente tem essas três fases no Shema. Primeiro temos o Shema. O que é Shema Israel? Ele escuta Israel. O Rashi, o comentarista, ele explica que Shema não é só escutar. A pessoa deve recitar o Shema escutando, mas é escutar de entender, de botar para dentro essa informação. Então, primeiro ele vai afetar o intelecto dele. Shema Israel, eu entendo que Deus é nosso Deus, Deus é um. E o que é esse Echad, esse um? Echad se escreve Aleph, Het, Dalet. Aleph vale um, que Deus é um.
Het vale 8, que são os 7 céus e a terra. Deus está em todos os níveis possíveis e imagináveis da mesma forma. E Dalet vale 4, que são os 4 ventos, os 4 cantos. Deus, ele é o mesmo, ele é um em todas as direções. Então isso que a gente medita no errado. Isso afeta o nosso intelecto. Automaticamente, o que a gente tem depois do Shema e do Baruch Shem? Você vai amar Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu tudo. E depois, mais para frente no Shema, a gente diz, você vai falar dessas palavras quando estiver na tua casa, no caminho, você vai amarrar no teu braço, na tua cabeça, na mezuzá, é a ação. Então a gente tem aqui intelecto, emoção e ação. E saibam vocês que não adianta nada só intelecto e emoção. Não adianta, como eu gosto de falar, muitas pessoas falam, eu sinto Deus no meu coração. Eu não preciso fazer o Shabbat ou a reza. Eu tenho Deus no meu coração. Isso é um judeu cardíaco. Tem que levar para um médico urgente. Certo? Se o amor é verdadeiro, quem ama faz. Não adianta eu ficar falando para minha esposa, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e não tiro o lixo. Não lavo uma louça. Porque ela não está aqui, eu posso falar. Certo? O amor... não foi essa a minha intenção. O amor, ele deve se refletir nos atos, na ação, no mundo físico. Leshem Shamayim. Então, é isso que a gente está falando. É intelecto, que afeta a emoção, o amor, que afeta a ação. Então, no Shema, no momento do Shema, brilha algo tão forte que é capaz de causar isto no Benoni. E esse é o Shema da Torá. O que a Torá quer, quando recitamos o Shema, é influenciar a pessoa em todos esses níveis. E temos também no Shema, a Tânia diz, quando que brilha isso no Benoni, essa força não é só na recitação do Shema, mas é nas bênçãos também, que antes e depois do Shema temos bênçãos. De noite temos 2 bênçãos antes e 2 depois, e de manhã temos 2 antes e 1 depois. Se você olhar depois do Kaddish de manhã e à noite também, tem o Kaddish antes. A partir do Kaddish começam as bênçãos do Shema. E é interessante que essas bênçãos são diferentes de todas as outras. Temos a Brachá antes de comer, ou do vinho. Nós recitamos... Agora que está concentrado, o Shema, tem tudo isso. Que ação ele vai ter? Vai influenciar? Muito boa pergunta, Moishale. O Moishale perguntou se o Benoni ele está rezando, ele está recitando o Shema e ele tem o pensamento e a emoção. Que ação ele tem? A ação posterior, que vem dessa emoção. Então, logo que acabar a reza, ele vai fazer uma mitzvah, algo assim. Entendeu? Agora, é interessante que o Rebbe ele traz aqui as bênçãos do Shema, que não são da Torá, são de Rabanan, são rabínicas. E, como eu estava falando antes, essas bênçãos são diferentes de todas as outras. Por quê? Geralmente o que a gente tem é a bênção da comida, ou de um prazer. Então, antes de sentir um cheiro agradável, bessamim, a gente recita uma bênção antes de comer. E temos bênçãos de louvor a Deus. E Deus é grande, então a gente tem bênção quando vê o arco-íris, etc. Não vou entrar agora em todas as questões. Existem as bênçãos antes de cumprir uma mitzvah. Qual é a bênção de uma mitzvah? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu, que nos ordenou, Deus que nos ordenou a acender as velas de Shabbat, a colocar o tefilim. Agora, as bênçãos do Shema, que Shema é uma mitzvah da Torá, deveria ser, por exemplo, Baruch atah Hashem, bendito é você Hashem, Elokeinu melech haolam, nosso Deus, Rei do Universo, asher kideshanu bemitzotav etzivanu, que nos santificou e nos ordenou, Bekriyat Shema, a ler o Shema. Essa bênção não existe. Likro Shema, al Kriyat Shema. Não existe uma bênção sobre a mitzvah do Shema. Que bênçãos são essas? Então, na verdade, elas são preparatórias para o Shema. Se no Shema eu vou recitar, pensando na unicidade de Deus, antigamente, as pessoas ao recitar o Shema já sentiam isso. Com o passar das gerações, as pessoas foram descendo o nível espiritual. Os Chachamim criaram a bênção do Shema, que vem falar da grandeza de Deus. Se você ler a tradução das bênçãos, fala como os anjos falam Kadosh, e eles louvam Deus, e como Deus é único, e como Deus santifica. Então, na verdade, é uma bênção diferente, porque ela vem preparar a gente, vem dar um contexto para a leitura do Shema.
com a decaída das gerações, depois se precisou mais. Por isso que tem o Psuquei de Zimra, os salmos recitados antes, a reza ficou bem mais longa, porque toda ela para preparar a pessoa para recitar o Shema, a unicidade de Deus. Pois bem, o Benoni, quando ele está recitando essas bênçãos, e o próprio Shema, de novo, para lembrar qual é o assunto aqui, é que ele tem o controle total do que ele sente. Então não tem como o Yetzer Hara, o mau instinto, vir e desviar a atenção dele na hora do Shema. O resto do dia, sim, ele está penando, porque ele não peca, mas ele quer pecar. Na recitação do Shema, na reza, ele não tem isso. O Yetzer Hara, ele praticamente dorme. Ele não deixa de existir, como é o caso do Tzadik, do justo, mas ele, pelo menos ele adormece, ele entra num coma profundo. E ele não tem como atrapalhar. Um Rashá é o contrário. Um Rashá, quanto mais importante é a reza, piores vão ser os pensamentos. Então ele começa pensando, sei lá, o que é suave, problemas de dinheiro, talvez, e começa, aí vem o futebol, depois que uma tentação que desvia a pessoa, e depois pensamentos promíscuos, vai piorando porque a reza vai se tornando mais elevada. Então ele tem uma batalha. Então uma dica para a pessoa saber se ela está rezando bem ou não, é se aparecem maus pensamentos. Não é uma receita, não, vou forçar o mau pensamento. Claro que não, isso é proibido, é uma verá. A gente já falou que é um pecado forçar a pensar em coisa errada. Mas se eu estou rezando e vem aquele pensamento ruim, cada um imagina o que for, mas não imagina que não pode, mas cada um sabe do que eu estou falando, quer dizer que o Yetzer Hara quer atrapalhar a reza dele. Existiam duas escolas de pensamento como rezar. Antigamente, quando se criou o Hassidismo, os opositores rezavam rápido. E os Hassidim rezavam prolongadamente. E tinha discussão um com o outro, qual é o correto, rezar rápido ou devagar? Então, os mitnagdim, os opositores, falavam que tinha que rezar rápido. Por quê? Porque durante a reza o Yetzer Hara vem como um ladrão jogando pedras. Ele vem jogando maus pensamentos. Então é melhor eu acabar a reza rápido para fugir desse perverso, para não ter mau pensamento. Para correr dele. O Hassid fala, tem que rezar prolongadamente. Por quê? Porque o ladrão está jogando pedras, mas ele está dentro da carruagem, ele não está fora. Ele está te acompanhando, então reza prolongadamente para conseguir quebrar ele. Hã? Exatamente. Então, a ideia é que na reza de um Benoni, o dia todo ele está penando com a perseguição dos maus pensamentos, mas na hora da reza, ele não tem essa oposição. Então, de certa forma, se a gente para pensar, o contrário do Benoni é o Rashá. Ele tem que ser o contrário totalmente do Tzadik, ele é o contrário do Benoni. Você pode enxergar assim, exato. Cada um é oposto ao outro. O Rashá Betovlo e o Rashá Beralo também são opostos em alguma coisa. Mas depois a gente faz uma tabela mostrando as diferenças. Num shiur que eu escutei recentemente, eles falou que existem mais de 500 tipos de Benoni. Entendeu? 500 níveis até do intermediário. Então, a gente tem que focar em chegar lá primeiro. E o que acontece? No momento da reza, o mal que está no átrio esquerdo do coração, ele se dobra completamente perante o átrio direito, que é a alma divina, que vem, certo, influenciado pelo Chokhmah Binah Dat Shebamoach, pelos níveis intelectuais do cérebro, que se conectam com o Ein Sof, com o infinito. Então, naquele momento, ele se parece com o Tzadik, que o mal está dormindo. Mas, depois da reza, quando acabou esse Mochin de Gadlut, esse grande intelecto que a gente falou lá, que controla os sentimentos, aí o mal volta, retorna com força total no átrio esquerdo. E ele deseja tudo o que tem no mundo. Quer dizer, tudo. Os desejos que ele tem retornam com força total. Então, durante a reza, ele tem uma ajuda de cima que protege ele. Durante a reza. Acabou a reza, aquilo desaparece completamente. Mas, se durante a reza ele se esforçou bastante, então ele consegue puxar um pouco de inspiração para o resto do dia. Por isso que a gente falou que é intelecto, emoção e ação. Se logo depois da reza ele vai e age, ele não deixa o pensamento ruim chegar, ele já vai fazer uma mitzvah, então ele já consegue esticar aquela inspiração que ele teve antes. Por que isso acontece depois da reza? Se ele conseguiu fazer o mau instinto dormir, por que depois da reza voltam os maus pensamentos?
É porque o domínio, como a gente falou antes, o domínio da cidade não está inteiramente na mão da alma divina. A alma animal tem poder lá, pelo menos no que se refere ao coração. Então, quando acaba a reza, ele volta, mas, de novo, como Tânia menciona, voltam os desejos, mas não para a ação. Quer dizer, ele deseja, mas aquilo não se reflete na ação dele. Se Deus quiser, semana que vem, a gente vai entender como que o Benoni, se a força do mal retorna nele, como que ele não peca? Mas de onde vem esse controle? E saibam vocês que a frase do começo do shiur da semana que vem é a chave de toda a Hassidut. Toda a Hassidut existe por causa disso.